A paz do Senhor para todos os irmãos. Nosso comentário bíblico de hoje está na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, e o versículo 15, que diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecados. Então, amados, o capítulo 4, o capítulo 5, capítulo 6 e até no capítulo 7 fala sobre o sacerdócio de Cristo, sumo sacerdote. A gente sabe que havia o sacerdote, que era aqueles que entravam no lugar santo do templo para oferecer sacrifício diariamente pelo povo. E o sumo sacerdote só entrava uma vez no ano no lugar santo do santo, no lugar santíssimo, para oferecer também sacrifício pelo povo também, não é? Mas lembremos, amados irmãos, que os sumos sacerdotes constituído, o primeiro sumo sacerdote foi Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote constituído. Arão entrava no lugar santo do santo uma vez por ano para oferecer. Mas Adão primeiramente oferecia sacrifício por ele mesmo. Ele tinha que apresentar porque ele também era pecador, tanto Arão como os sacerdotes. E nós vemos que Cristo foi feito sumo sacerdote, não da linhagem de Levi, mas Cristo foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque é aquele que abençoou Abraão, a quem Abraão deu o dízimo, né? E Cristo foi instituído como sacerdote, não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem eterna, né? E nós vemos, meus amados irmãos, que Cristo, como sumo sacerdote, ele assumiu a forma de homem também, porque os homens, sumo sacerdote, ele era tomado entre os homens, que fosse pecador, porque só assim ele poderia compadecer-se também dos pecadores, porque ele era pecador como o sumo sacerdote. Na verdade, Cristo, ele teve que fazer esse homem, né? Ele, como os homens participam da carne e de sangue, ele também teve que fazer esse homem, tomando todo o corpo da carne e também fazendo-se sujeito, né, aos desejos. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas tem uma diferença: sem pecado. Ele não cometeu pecado, enquanto os demais sumos sacerdotes eram tentados e pecavam. Mas Cristo, ele foi o sumo sacerdote perfeito. Sumo sacerdote apresentava todo ano, fazendo sacrifício com um animal alheio, como eu já disse. Mas Cristo ofereceu um único sacrifício, não com animal alheio, mas com o seu próprio corpo. Ele não entrou num templo ali, no tabernáculo, para oferecer, mas ele também entrou no seu próprio templo, que foi o seu próprio corpo. Os outros sacerdotes morriam, era substituído, mas Cristo fez um sacrifício único, ele é eterno. Por isso, o sacrifício sacerdotal de Cristo é um sacrifício superior. Por isso, somente ele tem direito de salvar e de perdoar pecado, porque só ele ofereceu o sacrifício agradável a Deus, capaz de satisfazer a Deus pelo preço do pecado do homem e assim justificar a todos. Então nós vemos aqui o versículo que nós lemos, amados irmãos: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, não é? A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas porém um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, meus amados irmãos, esse Cristo que não pecou, derrotou Satanás, porque Satanás intentou e matou Jesus, mas ele não podia matar Jesus, porque só quem podia morrer era aqueles que pecassem. Como Cristo não morreu, então Cristo venceu, ressuscitou e derrotou Satanás com a morte, que o Satanás era o instrumento que o Satanás usava para matar muita gente. E o diabo foi derrotado pela morte, pelo Cristo, né? Porque o Cristo não podia morrer por não ter pecado. Somente os homens que pecavam era que podiam morrer. Então, Satanás, ele foi derrotado com a sua própria arma que ele usava para matar todos os homens. Amém? Nós temos o sumo sacerdote. A Bíblia diz que naquilo que ele mesmo padeceu, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são pecados. Na verdade, Jesus foi tentado em tudo que nós somos tentados, agora sem pecado. E naquilo que ele foi tentado, sem ceder, ele também sabe o quanto é difícil ser tentado, por isso ele está disponível
para todos os homens, para todas as mulheres que, sendo tentados, clamam a Deus, pedem socorro. Ele está pronto para socorrer e nos livrar da tentação. Que o Senhor nos abençoe.